Você tem tido dificuldade para estudar e compreender as matérias processuais do direito? Nos seus simulados e na resolução de questões no dia a dia, você tem tirado pontuações baixas nessas matérias? Então fica comigo nesse vídeo porque eu vou te ensinar uma técnica para compreender melhor essas matérias processuais e aumentar sua pontuação, tanto nos simulados quanto no dia da prova. Então vem comigo! Olá, que alegria ter você comigo aqui nesse canal, que é um espaço para você aprender direito e passar na OAB. Então vamos lá, que eu separei em 3 passos, essa técnica para você estudar e compreender melhor essas matérias do grupo 1. E a primeira delas é como funcionam as matérias processuais. Você primeiro precisa entender o funcionamento desta área do conhecimento. É um primeiro passo, que sempre é bom fazer um processo de aprendizagem, de ultra-aprendizagem. Isso está fundamentado lá no livro Ultra-aprendizado, do Scott Young. Inclusive, eu gravei um vídeo aqui no canal sobre como você deve montar o seu mapa da aprovação, considerando aí o conhecimento da área do direito, enfim. É um vídeo muito útil para você montar ali um projeto de estudos eficiente para passar na OAB. Eu recomendo que você assista, vou deixar o link aqui na descrição e também vou recomendar na tela final. Mas calma, assiste esse vídeo aqui, depois você vai lá e assiste esse outro vídeo, que também vai ser muito útil para você. Então, voltando aqui ao primeiro passo para você compreender melhor, tirar melhores notas aí nos seus simulados em relação a essas matérias do grupo 1, em relação a essas matérias processuais que estão no grupo 1, elas fazem parte daquele grupo que cai maior número de questões à sua prova. O primeiro passo é conhecer a área, como é que funcionam as matérias processuais, para que elas servem? As matérias processuais, elas primeiro organizam o processo, elas servem para organizar um processo. Então, é uma série de etapas que você tem que entender, acontecimentos ali, marcos processuais, instrumentos processuais que são usados ao longo do caminho do processo, e você tem que entender quando cabe cada instrumento processual, cada peça processual, em que situação, o que vem depois do que. Então é uma ordem de linha do tempo, é uma ordem de acontecimentos dentro de um processo que tem início, meio e fim. O direito para ser operado, o direito para ser pleiteado, o direito para ser entregue, efetivado na vida de alguém, ele passa por um processo. Então você pode até ter um direito, mas se você não pleiteá-lo na justiça, você não vai ter o reconhecimento, a garantia de execução daquele direito ali que surgiu diante de uma situação. Então, eu fui prejudicado, alguém praticou algum crime contra mim, fui roubado, fui furtado, e agora eu quero reaver o bem que foi furtado, que foi roubado de mim. O que eu faço? É direito meu? É direito meu. Tá reconhecido na lei? Tá reconhecido na lei, mas se eu não operar o direito, se eu não for buscar um operador do direito, você, futuro advogado, futura advogada, para me ajudar, eu nunca vou ter esse direito efetivado, vai ficar por isso mesmo. Então, o processo é o direito sendo operado, é o direito em movimento, o direito andando ali para ser entregue para alguém. E você, como futuro advogado, como um bom advogado, você deve dominar o processo. Todo bom advogado, ele domina as regras processuais, seja da área trabalhista, seja da área civil. Cada área tem o seu conjunto de regras ali para que o advogado e a parte pleiteiem aquele direito, consigam aquele direito. Então você, com uma boa compreensão do processo, das regras do jogo, você será um profissional excelente. E isso já começa de agora. Você não precisa passar na OAB e depois aprender processo para praticar o processo. Não, já vai aprendendo a lógica processual agora, porque isso vai ser muito útil para você no futuro. Entenda, internalize, queira aprender de verdade como o processo funciona, isso vai ser muito bom para você. Então, as matérias processuais, elas organizam o processo, é o direito sendo operado, bons advogados dominam o processo, e é separado por áreas, como eu falei, o processo tem o processo civil, o processo penal, o processo do trabalho. Cada área tem o seu conjunto de regras. Você, como OABeiro e futuro advogado, precisa compreender o que você vai pedir, para quem você vai pedir, em que momento você vai pedir, porque tem um momento para pedir as coisas. Se você perder o prazo de pedir determinada coisa, de entrar com determinada peça ali no processo, você também não vai conseguir efetivar o direito do seu cliente. Então, o processo ele tem regra, ele tem prazo, ele tem as peças adequadas, e é mais ou menos isso. Você precisa saber o que pedir, para quem pedir, quando pedir, e por qual instrumento pedir, mais ou menos isso. Então, ir montando um esqueleto das peças, dessas coisas, vai também te ajudando. Mas a técnica que eu tenho é uma técnica específica que vai clarear muito a sua cabeça, então segura aí. Fechado esse primeiro passo, entendido como é que funcionam as matérias processuais, elas existem para isso, para organizar o processo, é um conjunto de etapas que vai ordenar ali o processo, para você garantir ali a execução de um direito, ou reconhecimento de um direito. A gente vai para o passo número 2, que é resolver questões dessas matérias processuais. Eu presumo que você já esteja resolvendo, tanto é que a abertura do vídeo foi. Se você está com dificuldade
dificuldade, né? Se a pontuação tá baixa nessas questões, vem comigo. Pois é, mas eu quero que você resolva questões dessas matérias com esse olhar, identificando, buscando identificar a lógica processual em cada questão, em cada enunciado. Você vai ler uma questão e você vai buscar compreender as etapas, o que é que vem depois do que. Tem que ficar nítido para você o caminho do processo. Ah, então teve uma situação X, essa situação gerou uma ação penal? Não, gerou uma reclamação trabalhista? Não, gerou uma ação de indenização por danos morais. Você vai ler o enunciado, identificar a situação, o problema ali e qual foi a primeira peça, a peça que inaugurou aquele processo. Ah, então aconteceu isso e o advogado entrou com tal peça. O juiz respondeu isso, mandou citar outra parte e a outra parte entrou com a peça Y. Então você vai começar a enxergar uma cadeia de acontecimentos, né, uma sequência de acontecimentos ao resolver essas questões. Você não vai só resolver por resolver. Ler, não entender, ignorar que não está entendendo e seguir. Não, você não pode fazer isso. Você tem que ler, perceber o que está complicado de entender, calma aí. O primeiro olhar que você tem que ter é um olhar de entender a sequência lógica das coisas. O que vem depois do que. E aí depois a gente vai para o outro passo que eu vou te mostrar. E por que resolver questões e não ir atrás de uma teoria? Ah, Bárbara, eu quero entender o processo penal, eu vou lá comprar um livro gigantesco, dessa grossura aqui de processo penal, e vou ficar aqui tentando entender a ordem das coisas. Vou estudar aqui a teoria do processo penal, desde o começo. Eu quero estudar do zero, quero resetar aqui minha preparação. Eu vou fazer tudo bem bonitinho, certinho, do zero. A gente tem essa mania, né, de resetar o jogo quando a gente tá meio capenga nos estudos. Mas não, esse não é o caminho mais eficiente. O que você vai fazer? Você vai pegar as questões, como eu falei, e vai resolver questões e buscar nas questões esse conhecimento do processo. Não na teoria, você vai buscar nas questões. Ah, mas eu não entendo as peças, parece que eu estou lendo grego, parece que você vai dar uma insistida e pelo que eu estou explicando aqui, você vai conseguir extrair os aprendizados necessários dos casos fictícios práticos que as questões trazem. Não vai ficar querendo beber da fonte teórica que é gigantesca, só ficar entendendo as regras do jogo não vai te fazer visualizar na prática, não vai te fazer compreender melhor na prática. Você vai ver lá um livro de um professor, de um doutrinador falando, olha, a peça que inaugura o processo do trabalho é a reclamação trabalhista. Logo na sequência, o juiz manda citar a empresa reclamada e a empresa reclamada vai mover uma contestação, oferecer uma contestação e tal. E você fica lendo na teoria como as coisas acontecem. Isso não te ajuda a enxergar uma visualização prática, um aprendizado prático. Muitas das vezes, na verdade, se você ficar só lendo a regra procedimental ali do código ou das doutrinas, você vai viajar na maionese. A sua atenção não vai estar ali com você, porque a gente não consegue prestar atenção em coisas muito abstratas. E a lei é assim. A lei é abstrata, não é algo concreto. Por isso que você tem que ir para os cases, os casinhos fictícios narrados nos enunciados, que eles vão te dar uma situação prática e dela, você vendo que não entende, que não sabe responder, que precisa ir atrás de alguma informação, aí você vai atrás de alguma informação e consegue já aplicar naquele caso, já entender a regra sendo aplicada. Essa é a melhor forma de você compreender o processo, é resolvendo questões. Mas ainda assim, na resolução de questões tem uma outra coisinha que você vai fazer, que é agora o passo número 3. Mas antes de ir para o passo número 3, eu quero te convidar a se inscrever aqui nesse canal, que é um espaço para você toda semana receber conteúdos novos e úteis para a sua aprovação. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um conteúdo novo por aqui. Agora sim, vamos para o passo número 3. Depois que você se desafiou a resolver questões, foi buscar mais questões para você destravar aí o conhecimento dessas matérias processuais, buscando identificar as etapas do processo, você vem agora montar a sua linha do tempo processual. Você vai montar uma linha do tempo para cada área do direito, para cada área processual do direito. Então, você vai recuperar, né, nesse primeiro momento, vai tentar recuperar ativamente o padrão que você identificou na etapa número 2 de resolução de questões. Identificou um padrão? Ah, quer dizer então que toda vez que eu vou resolver uma questão, o examinador conta lá de processo do trabalho que o empregado foi demitido. E toda vez que ele é demitido, logo na sequência, o advogado dele entra com uma reclamação trabalhista. Opa, então eu já entendi que a sequência lógica das coisas é demissão do empregado e interposição de uma reclamação trabalhista. Não sei se é proposição, na verdade. Ele propõe uma reclamação trabalhista. Aí depois, nas questões, o juiz costuma citar a parte para contestar, a empresa, né? A empresa reclamada para contestar. Então eu já sei que vai vir uma citação aí, na minha linha do tempo. E aí eu vou construindo, setinha, depois, um momento processual, uma setinha, um momento processual, uma setinha. E você vai construindo essa linha do tempo, conforme você percebeu
o padrão das questões, né, no momento separado ali, e vai completando ela com o passar do tempo. Você não vai fazer uma linha do tempo perfeita logo de cara. Nem se prenda a essa ideia. Primeiro você vai fazer um rascunho, um esboço. É algo que vai estar sempre sendo completado. É algo que sempre vai estar sendo aprimorado por você conforme você for resolvendo mais e mais questões, tá? Então não queira fazer uma linha do tempo perfeita de cara no começo, mas comece a se habituar a resolver as questões, identificando uma lógica sequencial das coisas e depois partindo para o momento de montar a sua linha do tempo e ir complementando ela conforme durante a sua jornada de estudos você vai resolvendo mais e mais questões e vai identificando outros momentos-chave ali dentro do processo. Porque sempre tem uma linha do processo, uma linha do tempo processual macro, né, com os principais momentos processuais, e as linhas do tempo que são mais detalhadas, são linhas do tempo que estão dentro de uma linha do tempo principal ali. Um exemplo, tem a linha do tempo do processo na fase de conhecimento e tem a linha do tempo do processo na fase de execução. E a depender do que foi feito ali dentro do processo, vai se ramificar para um outro caminho. Então, ao invés do processo começar simplesmente com peça inicial, contestação, sentença e acabou, transitou em julgado, às vezes da sentença a pessoa vai interpor um recurso, aí já abre uma outra ramificação aqui em cima. E vai ramificando, ramificando. Então a sua linha do tempo vai ficar crescendo, ela vai ficar crescendo, parece uma árvore cheia de galhos, assim. Conforme você for fazendo, você vai compreendendo em que momento vem o quê. Tem coisa que pode ser interposta em qualquer fase, qualquer etapa do processo, como o mandado de segurança, se não me engano. Sempre que houver violação de direito líquido e certo, né, o mandado de segurança pode ser interposto ali na linha do tempo. Então não tem um momento assim, ó, só pode aqui. Já tem coisa que é fixo, só pode naquele momento. Se você perder o prazo, já era. Então você vai entendendo essas nuances e vai montando a sua linha do tempo e completando ela e montando as variações dela também. O negócio é sempre você estar com uma folha ou em algum bloco de notas do seu computador, um Google Docs da vida, que você faça setinhas aqui, digitada mesmo, enfim, onde você se sentir mais à vontade para fazer, refazer, editar, complementar essa linha do tempo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta aqui se esse vídeo foi útil para você, se clareou a sua cabeça em relação à compreensão, a como você vai estudar e compreender essas matérias processuais agora. Espero que você aplique a técnica da linha do tempo e consiga evoluir nos seus resultados, tá? Lembra de se inscrever aqui no canal, clicando aqui na minha foto, e de assistir esse vídeo aqui, que também vai te ajudar bastante. Um beijo e até a próxima!